Sejam todos bem-vindos ao canal Aventura e Vinho. E a partir de agora, vamos começar as degustações de vinho no canal. Bora lá? Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Vila, sou sommelier, formada pelo Senac. E para começar o canal, eu escolhi um vinho diferente, um vinho mineiro, para que a gente fuja um pouquinho dos tradicionais produtores de vinho, que a gente sabe que é a região sul do país, né? Então eu resolvi começar o canal falando para vocês de um vinho mineiro, para a gente poder também explanar e conhecer e saber que o Brasil também tem outros produtores de vinhos, que as outras regiões do nosso país também são produtoras de vinho e produzem excelentes vinhos, vinhos premiados, vinhos de qualidade. Então eu escolhi hoje para trazer para vocês esse vinho aqui, tá? É um vinho mineiro, muito bom por sinal, que a gente vai falar um pouquinho dele. Bom, vamos ao vinho. Esse vinho, ele é de Minas Gerais, né? Ele é da vinícola São Geraldo, da fazenda São Geraldo, na verdade. E essa fazenda, ela fica nos pés da Serra da Mantiqueira, no município de Andradas, ao sul de Minas. E a história dessa vinícola, ela é muito interessante, porque ela começa entre 1979 ali, quando um descendente, né, Geraldo Malcolm, ele era descendente de italianos, né, e ele carregava no sangue todo o amor pela viniticultura. E aí o que aconteceu? Ele adquiriu a fazenda São Geraldo e o sítio Bonfim, onde passou a cultivar uvas viníferas para a produção de vinhos. No site da vinícola tem toda a história e é muito interessante toda a história dessa fazenda, dessas pessoas, de como eles começaram a cultivar o vinho. Esse vinho, ele é 100% da uva Syrah, né? A colheita dele é toda manual, de cachos. A cor, como vocês podem ver, né? É um rubi intenso. Olha a coloração dele, que bonita, né? Um rubi bem intenso. No nariz, a gente pode sentir notas de frutas vermelhas maduras, aromas equilibrados. E o terroir da Serra da Mantiqueira, ele é um solo latoso, vermelho, com bastante fragmentos de rocha, com clima, topografia favorável, altitude dos vinhedos. A altitude dos vinhedos fica em torno de 920 metros, então ele já é um vinho de altitude, né? É um vinho bonito, equilibrado. Bom, esse vinho, ele é 100% Syrah, né? O gato reserva Syrah. O desengace e o esmagamento das uvas, né? Bem como toda a seleção das uvas é manual, né? Para depois ter o desengace e toda a parte de fermentação nos tanques com as leveduras. Ele tem passagem por madeira, né? E tem todo um controle de temperatura em torno, quando ele está nos tanques, entre 5 a 7 dias. E a maceração, né, elas são com cascas, que é para extrair o máximo a cor dele, por isso que a cor dele fica tão intensa. E 20% do volume total passa 12 meses por barrica. Bom, vamos sentir ele, os aromas, vamos sentir ele no nariz. Quando eu deixo meu vinho abrindo um pouquinho mais, na temperatura certa, no nariz, eu sinto muito aroma de frutas vermelhas, né? Frutas maduras, muitas frutas madurinhas aqui. Sinto madeira também, né? Esse vinho é um vinho que tem passagem por barrica de madeira, então ele vai ter os aromas aqui de madeira, né? E ele é um vinho aonde remete muitas frutas maduras, muitas, assim, um vinho muito gostoso, um vinho muito bonito. E quando a gente movimenta ele para a gente ter um pouquinho mais, ele abre um pouco mais, ele te oferece muito mais coisas aqui, muito mais frutas, né? Então, assim, é um vinho lindo, muito bonito e equilibradíssimo. Bom, vamos à parte visual do vinho, né? Ele é um rubi, bem intenso, como vocês podem ver a cor. Depois eu vou colocar a foto mais próximo para vocês.
Um vinho muito lindo, muito chorão, está com muitas lágrimas, então ele é alcoólico. É uma safra de 2023, então ele é um vinho jovem, né? Que nos oferece muita coisa. Então, assim, na análise visual, é um vinho lindo, muito bonito, muito perfeito. As lágrimas do vinho já te remetem que é um vinho precioso, é um ótimo vinho, um excelente vinho. Então, assim, é um vinho que tem muita coisa para oferecer. E esse vinho também, ele é um vinho que, por ele ser reserva, né, ele oferece uma guarda de até mais ou menos 4 anos, ele oferece guarda, né? Bom, vamos às harmonizações, né? Como ele é um vinho, ele é intenso, ele é um vinho, assim, muito marcante. Então, assim, ele pede comida, né? Ele pede uma boa carne vermelha, queijos fortes, né? Pizzas também vai, massas, mas principalmente uma boa carne, olha, não tem erro. Esse vinho também, ele é premiado, né? Como vocês podem ver, ele tem aqui a medalha de prata, né? Do Decanter e ouro na Associação Brasileira de Enologia. Então ele tem 2 medalhas, né? Ele tem a prata, que é o Decanter, e ouro, né, na Associação Brasileira de Enologia. Então ele é um vinho premiado 2 vezes com 2 medalhas. Então é um vinho excelente. Bom, vamos à ficha técnica desse vinho. Esse vinho ele é 100% Syrah, né? Como eu já falei para vocês, a casca dele, a uva, né, é Syrah. Ele é seco, né? E no Brasil, para o vinho ser considerado seco, ele é permitido no máximo 4 miligramas de açúcar, né, por litro. Então, a safra dele, 2023, tá aqui. Teor alcoólico, como eu disse para vocês, ele é bem alcoólico, né? Ele tem 14%, então é um vinho potente, é um vinho encorpado, é um vinho, assim, muito bom, por isso que eu recomendei carne vermelha, né? Uma boa carne com ele. E guarda, né? Ele oferece 4 anos de guarda, então é um vinho que ele oferece guarda. E o serviço dele tem que estar em torno de 18 a 23 graus. Então, assim, olha, em boca, é um vinho que eu super recomendo, é perfeito, olha, um vinho que me encanta. Bom, como a gente está começando aqui no canal, né, então provavelmente vai ficar alguma coisa para próxima. Nas próximas a gente vai estar conversando mais sobre vinho, vou estar passando um pouco mais sobre o vinho para vocês. Mas olha, as primeiras impressões que eu tive desse Syrah maravilhoso, Gato Reserva, super recomendo. Uma vinícola totalmente diferente, né, do sul de Minas Gerais. No decorrer do canal, vou estar trazendo vinhos nacionais, vinhos estrangeiros. Não achei justo, né, começar a apresentação do canal sem ser um vinho nacional, porque nós temos excelentes vinhos, premiadíssimos, como eu já coloquei para vocês aqui. Então, assim, no decorrer do canal, nós vamos estar falando de vinhos importados, vinhos nacionais, todos os vinhos, desde os mais simples, os mais baratos, para que a gente possa também ter uma boa experiência, aos mais caros, aos de reserva. Então, assim, a proposta do canal é trazer experiências para vocês de bons vinhos, de bons momentos, de bom sextou. Até o próximo episódio.